não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Aqui a pergunta se aquelas famosas 3 inversões que eu assinalei como características da mentalidade revolucionária não são, portanto, erros de lógica. Não são erros de lógica. Também não são erros de percepção, são erros de verbalização da percepção. Isso quer dizer que o sujeito pode estar vendo a realidade com muita exatidão, tá certo? Mas na expressão verbal ele erra, e a partir dali, quando ele pensa no mesmo assunto, ele vê somente aquilo que ele disse e não aquilo que ele enxergou em primeiro lugar. Estão compreendendo? Por exemplo, quando Jean-Jacques Rousseau fala do contrato social, bem analisado, o conceito do contrato social não faz o menor sentido, porque para que as pessoas façam um contrato, elas já têm que ter combinado de fazer o contrato antes. Portanto, o contrato social pressupõe outro contrato social, que pressupõe outro contrato social, que pressupõe outro contrato social, assim por diante. No entanto, a partir do momento em que ele criou esta figura de linguagem, todo mundo que o leu ou que caiu sob a influência dele de algum modo, passa a encarar a sociedade de maneira contratualista. Está entendendo? Sem perguntar de onde ele tirou isso. Pode ser que na hora que Rousseau inventou o contrato social, ele estivesse vendo as coisas exatamente como elas são. Mas como faltou a capacidade de expressar a experiência tal como ela aparecia, ele imediatamente condensou a coisa numa figura de linguagem, e esta figura de linguagem passou a ser usada como se significasse alguma coisa literalmente. Quer dizer, nós podemos dizer, a sociedade é como um contrato, mas ela não é um contrato. Então, assim como, por exemplo, na Renascença, quando se aprimora a arte da relojoaria, e se criam aqueles relógios mecânicos de uma precisão incrível, imediatamente surge a ideia de encarar o cosmos como se ele fosse um relógio. Então você começa a ver os ciclos planetários como se fosse, até houve um livro chamado Relógios Cósmicos, o Michel Gauquelin escreveu um livro chamado Relógios Cósmicos. Eu digo, mas espera um pouquinho, não é o contrário? Quer dizer, não foram essas máquinas chamadas relógios que foram feitas para imitar os ciclos planetários, tá certo? Do Sol e da Lua, tá certo? Pelo menos do Sol, tá certo? Num plano pequeno. Quer dizer, aquilo que é modelado por um fenômeno natural passa em seguida a ser encarado como se ele fosse o modelo. Hoje em dia não há inumeráveis pessoas falando de modelos informáticos do cérebro. Tem disciplinas universitárias inteiras para estudar isso. Quer dizer, você vai analisar o funcionamento do cérebro como se ele fosse um programa de computador, quando na verdade os programas de computador foram feitos para imitar alguns procedimentos do cérebro. Então, a imitação se torna retroativamente um modelo. E as pessoas acreditam que isso vai ter uma força explicativa. Eu digo, bom, ela tem uma força explicativa na base analógica, mas não mais do que isso. Então, quando você está usando uma figura de linguagem, quando você está usando, vamos dizer, os nomes estritamente apropriados em sentido unívoco, quando você tem domínio
das suas metáforas, e quando elas passaram, vamos dizer, a ter um poder, por assim dizer, hipnótico e fantasmagórico em cima da sua mente, ao ponto de que, uma vez dita a metáfora, você agora só enxerga o que está dentro dela, né? E todos os demais componentes do fenômeno passam a serem invisíveis para você. Se você pegar essas grandes figuras de linguagem que se tornaram célebres, que adquiriram uma presença cultural assim importante, como por exemplo a expressão luta de classes. Ou até as expressões que nós usamos quando o sujeito está pensando errado, nós dizemos que ele está com o cérebro avariado, tá certo? Ou que tem um cérebro de galinha, assim por diante. E são figuras de linguagem, né? Elas não expressam o que realmente acontece. Quem sabe exatamente qual é a relação entre cérebro e pensamento? Ninguém sabe. Na verdade, até hoje não se encontrou nenhuma. Não é isso? Você encontra no máximo um vago paralelismo. Então, por outro lado, nós sabemos que há pessoas com um cérebro muito deficiente ou quase nulo que pensam perfeitamente bem. Não é isso? E observamos até, como já mencionei em outras aulas, atividades cognitivas que se dão para além de tudo que o cérebro pode alcançar. E, no entanto, nós continuamos usando a figura de linguagem. Não é isso? E quando as pessoas falam besteira, nós dizemos que tem um cérebro de galinha. Não é isso? Ou, vamos dizer, a expressão luta de classes expressa algo que de fato raramente acontece. Quantas vezes você observa na realidade, né, a classe, o proletariado industrial, em atitude francamente hostil contra os donos dos meios de produção. Isso acontece muitíssimo de vez em quando. Na maior parte do tempo, está lá o proletário indo trabalhar, recebendo seu salário e até satisfeito com o seu salário, principalmente o proletariado industrial, que é um dos grandes beneficiários da economia moderna. Tá certo? Vamos dizer, a luta de classe é uma exceção, é uma coisa que muito de vez em quando acontece em condições excepcionais. Não é isso? E, no entanto, basta você usar a expressão, as pessoas têm a impressão de que você está falando de um fenômeno que existe. E não só existe, como ele define a estrutura social. Então, esse é um caso, vamos dizer, de possessão verbal. Né? A figura de linguagem, ela cria uma estrutura quase visual, uma estrutura imaginária que entra em você como o que chamam um engrama, né? Um código que reestrutura a sua percepção de modo a que você passe a ver as coisas conforme aquilo que alguém disse ou que você mesmo disse e não conforme você realmente viu. Eu digo para você que 90% do esforço filosófico é o esforço de sair de dentro desse estado de possessão verbal e voltar a expressar as coisas tal como elas apareceram originariamente na experiência. O que supõe, evidentemente, a criação de novas modalidades de expressão verbal. Supõe um saneamento da linguagem. Né? E é claro que nós não podemos fazer isso sem a ajuda de toda a tradição literária da qual pudermos dispor. Porque é muito improvável que a descrição da experiência possa ser feita diretamente, mediante termos e conceitos filosóficos já claramente estabelecidos. Ele vai ter que passar por uma etapa narrativa ou poética, ou poeticamente descritiva, uma coisa assim, não é possível fazer de outra maneira. Não é isso? Ora, mas isto nos coloca o seguinte problema. Qual é a capacidade que as pessoas, num determinado instante, num determinado momento da história, numa determinada sociedade concreta, qual é a capacidade que elas realmente têm de expressar a sua experiência? Quanto da experiência é transponível na linguagem corrente,
de modo que as pessoas possam conversar a respeito. Você vai ver que o círculo do que se pode geralmente conversar, o círculo daquilo que nós temos instrumentos para falar uns aos outros, é muito menor do que o das suas experiências interiores. Então, muitas emoções ou percepções simplesmente não têm nome. Então, daí a diferença que a gente estabelece aqui entre o famoso eu narrativo e o eu social. Quer dizer, o eu social é uma interseção de conjuntos, né? Daquele conjunto do que eu sei sobre mim mesmo, as pessoas sabem um pedaço. Não é isso? E eu geralmente só falo para elas desse pedaço. Porque se eu começar a falar do resto, elas não vão me entender, ou podem ficar chocadas, tá certo? Ou podem até achar que eu estou mentindo. Tá certo? Então você vai criar um problema de comunicação na medida em que você pretende aumentar o coeficiente da sua expressão. E para que a comunicação continue possível, é necessário limitar a expressão. Até onde vai essa limitação? Bom, vocês que hoje estão com, vamos dizer, entre 20 e 40 anos, vocês vivem numa sociedade onde vamos dizer, o repertório daquilo que é exprimível já se tornou enormemente grande. Não é isso? E você não lembra de uma situação anterior, que, digamos, para a maior parte de nós no mundo ocidental, vigorou até os anos 50, 60, tá certo? E hoje em dia, por exemplo, vocês estão acostumados a ver as pessoas indo na televisão e contarem os seus problemas de casamento, as suas fantasias sexuais, as suas neuroses, não é isso? Você vê biografias inteiras onde a vida privada do sujeito é sondada até os mais mínimos detalhes, mas nem sempre foi assim. Vamos dizer que nos anos... Não sei, imagina você ligar a televisão nos anos 50, no começo dos anos 60, né? E ouvir uma mulher conversando assim claramente sobre as amantes do seu marido. Você não via isso. Isso simplesmente não acontecia. Então, quer dizer, algo mudou esta situação. Então, vocês já nasceram dentro de uma situação onde o horizonte do expressável é tão grande que se tornou caótico. As pessoas já não sabem mais como organizar isso, e você não consegue enxergar, vamos dizer, o repertório das possibilidades humanas como uma forma definida, né? Outro dia alguém me mandou um artigo em que um sujeito estava celebrando, né, a possibilidade da fusão de espécies, né? Quer dizer, você geneticamente fundir um ser humano com um gato ou com um jumento, tá certo? E o sujeito está achando que isso era maravilhoso, porque isso abria perspectivas inauditas para a espécie humana, tá certo? Bom, eu não vejo por quê, porque, né, por exemplo, um híbrido de ser humano e jumento, bom, eu creio já ter visto vários pelas ruas, né? No Congresso Nacional, nas universidades, né? Então me parece um pouco chover no molhado. Mas é claro que isso ainda é apenas, vamos dizer, uma possibilidade técnica remota, e essas criaturas também não vão poder procriar, não? Mas é perfeitamente possível que logo você veja seres humanos com um rabo de macaco, né? com chifres, etc, etc. E é claro que isso vai apagar completamente os limites da forma humana, e nós já não saberemos o que é um ser humano e o que não é. Quer dizer, a discussão que vai surgir, né, sobre a existência ou não do ser humano vai confundir ainda muito mais as coisas do que elas já estão confusas hoje. Por exemplo, no século, na década de 20, 30, quando a
ciência ou pseudociência da antropologia, né, começou a comparar vários sistemas morais de várias coletividades e via que o que é proibido num lugar é obrigatório no outro, e assim por diante, né? Isto, evidentemente, amplia o horizonte daquilo que é expressável, que é narrável, daquilo que você pode depor, mas, ao mesmo tempo, apaga, né, os limites daquilo que você julgava saber antes. Então, evidentemente, tudo tem um preço. Quando amplia o domínio do expressável, tá certo? Então, o círculo da comunicação se torna mais confuso, evidentemente. Porém, houve um episódio muito importante na história dessa relação tensão, por assim dizer, entre comunicação e expressão. E foi o que aconteceu justamente nos anos 60 com um movimento que se chamou o Movimento do Potencial Humano, que se desenrolou principalmente a partir do Instituto de Esalen, na Califórnia, né? Onde vários investigadores e terapeutas começaram a juntar as peças de vários experimentos psicoterapêuticos que vinham sendo conduzidos até então. Por exemplo, houve um sujeito chamado Fritz Perls, que descobriu que você podia tratar neuroses não por um procedimento analítico, como se fazia em psicanálise, isso é, rastreando a origem, a formação dos complexos, etc., etc., mas chamando a atenção do paciente para certas situações atuais, né, que recolocavam, de certo modo, reestruturavam todo o quadro de percepção dele e absorviam, por assim dizer, a neurose. Tá certo? Ele teve um certo sucesso com isso. Esse foi um dos muitos experimentos que, né, se fizeram em Esalen, né? Então, inumeráveis formas novas de psicoterapia, sobretudo as psicoterapias de grupo, começaram a convergir ali para Esalen. E aos poucos se descobriu que a possibilidade, vamos dizer, da expressão humana era imensamente maior do que as pessoas tinham imaginado. Então, as pessoas se juntavam naqueles grupos de psicoterapia e falavam de coisas que jamais ousariam falar com seus maridos, suas mulheres, com seu vizinho, com seu pai, sua mãe. Então se criou se criaram novas possibilidades de intimidade humana que pareciam absolutamente inexistentes em décadas anteriores, tá certo? Esse processo chegou ao Brasil um pouquinho atrasado, né? No Brasil a gente só começou a observar isso a partir dos anos 70, por assim dizer, tá certo? Mas em Esalen começa nos anos 60. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada.
10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.